Fala pessoal, começando então nessa segunda-feira a nova fase aqui do canal, né, onde eu vou começar a fazer vídeos assim de conteúdo original, vai. Não que ninguém nunca tenha feito o que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, mas conteúdo original no sentido assim de estar deixando um pouco os reacts de lado, né, e deixar esses reacts um pouco pras lives que eu pretendo fazer aqui nas terças e quintas, mas mais certo nas quintas do que nas terças, tá? Mas eu vou tentar manter os 2 dias. Bom, eu também para quem já é inscrito no canal, eu estou explicando essas coisas, e para quem não é inscrito, eu me apresento logo em seguida, porque eu acho importante dar esses recados antes que eu esqueça. Que é o seguinte, eu comecei o canal, a estruturar mais o canal aqui agora para esse tipo de conteúdo, e eu vou criar uma área de membros do canal. Então, se tu te interessa pelos assuntos que eu falo aqui e por assuntos que vão te fazer melhorar, em que sentido, né? No sentido de estudar música e estudar áudio para gravação, para produção musical. Então fica atento aqui no canal que eu vou começar a postar uns conteúdos aqui abertos para todo mundo e uns conteúdos exclusivos também na área de membros. Mas isso eu vou deixar mais para frente um pouquinho, tá? Porque eu ainda estou estruturando essas aulas, estou estruturando o conteúdo. Mas uma coisa que eu adianto é que vão ter mixagens aqui completas no YouTube, vão ter aulas de fundamentos do som, fundamentos de som analógico digital, né? Fundamentos do áudio em geral. A gente vai ter passo a passo de mixagens, né? Porque vão ter mixagens completas onde eu vou falar e mixar ao mesmo tempo mostrando os processos, mas eu também vou destrinchar esses processos em outros vídeos para que a gente possa ir construindo juntos um conhecimento aqui, certo? E eu demonstrar para vocês também como as coisas são feitas do jeito certo. Não que não tenha gente fazendo do jeito certo aqui no YouTube, mas tem processos que precisam ser respeitados e eu gosto de demonstrar esses processos antes de ficar dando dicas ou qualquer outro tipo de coisa. Então, se tu te interessa em aprofundar nesses assuntos, saiba que a área de membros do canal vai servir para isso. E também, uma das lives que eu vou fazer no canal, seja de terça ou de quinta, também uma delas vai ser somente para membros, onde a gente vai poder trocar ideia, um papo mais livre, mais solto, mas também tirar dúvidas sobre esses assuntos que eu falei. Então, vamos nesse sentido aí. E também vai ter sempre os conteúdos abertos aqui para todo mundo, segundas, quartas e sextas, trazendo esses assuntos relacionados à música, que é o assunto de hoje. Então, se tu tá chegando agora no canal, ficou sabendo de tudo isso, tu precisa saber quem eu sou, né? Eu me chamo John, eu sou músico em primeiro lugar, há mais de 15 anos já, sou produtor musical, também técnico de som, atuo na área de áudio e produção musical desde 2017, que foi quando eu iniciei os estudos especificamente nessa área, mas o meu interesse por isso vem desde 2013, onde eu iniciei a faculdade de produção fonográfica, não pude continuar, voltei em 2020, me formei em 2022 e agora estou aqui tentando trazer esse conteúdo para vocês no YouTube também. Mas aqui o assunto hoje é o seguinte, eu trouxe para vocês 3 produtores estadunidenses que eu julgo que são fundamentais para que a gente conheça essas figuras e conheça o som deles. E eu pretendo trazer essas listas de produtores e produtoras porque eu acho importante a gente começar a saber quem são as figuras que estão por trás das produções dos discos ou das músicas que a gente gosta, né? E o produtor ou a produtora, ele não produz um disco na vida e fica famoso. Não, é um trabalho constante, é um trabalho de backstage, né? Então, por mais que talvez uma das figuras que eu falei aqui seja muito conhecida, talvez a outra seja conhecida só para quem é a pessoa que vai lá e lê a ficha técnica do disco. A terceira que eu vou falar aqui, então, eu acho que muito pouca gente vai conhecer, mas é muito interessante ficar até o final para saber de quem eu estou falando, porque essa pessoa tem uma importância muito grande na música. A gente vai estender esse assunto um pouco agora. E essa lista não vai se reservar somente a produtores norte-americanos ou produtores homens, né? Eu pretendo trazer aqui lista de 3, 4, 5 produtoras que eu julgo importante que a gente saiba da existência e do trabalho delas, produtores e produtoras brasileiros, ingleses, enfim. A gente vai somando nessa lista, partindo daqui, porque afinal a música dos Estados Unidos ela é um mercado que já vem há muitos anos, né? Desde 1800 e pouco se estabelecendo como uma indústria fonográfica muito forte. Eu acho que faz sentido começar por aí. E o primeiro produtor que eu vou trazer aqui para vocês é um cara que é muito... muito não, mas que ele é fundamental nos anos 90 pro punk e pro hardcore e no início dos anos 2000 também. Infelizmente ele não tá mais entre nós, que é o produtor Jerry Finn, que é um cara que começou a carreira
como assistente de estúdio ali nos anos 90, que é como eu acho que todo mundo que está ingressando ou começando na área de produção musical deveria começar, é como assistente de estúdio. Começou ali no início dos anos 90, depois de ter concluído os estudos, né? Ele estudou formalmente para fazer o que ele faz na vida, né? Que ele fez na vida, né? Porque infelizmente ele já não está mais entre nós, teve uma passagem muito abrupta e muito cedo, mas começou como auxiliar em vários estúdios até que ele conseguiu firmar uma parceria com ninguém mais, ninguém menos do que Rob Cavallo, que é o cara que produziu, se não o maior, um dos maiores, ou no mínimo um divisor de águas na carreira do Green Day, que é o disco Dookie. Então, Jerry Finn estava lá em 1994, auxiliando a produção desse disco e mixou esse disco. Nas palavras do próprio Jerry Finn é muito engraçado, porque ele fala que antes do disco Dookie, de 1994, ele trabalhava a $8 a hora, e depois desse disco ele estava assinando discos, em menos de um ano ele estava assinando discos de ouro por aí. O que acontece depois que ele assina a mixagem desse disco? Ele começa a trabalhar em outros discos seminais do punk rock, firma uma parceria com a Epitaph Records. Quem é fã do gênero sabe do que eu estou falando, é a maior gravadora de punk rock da história, e a partir daí ele começa a produzir outros discos, a trabalhar em outros discos, tendo trabalhado na mixagem do disco About Time, da banda Pennywise, por exemplo, que também é outro disco seminal, e é um disco também divisor de águas na carreira dos caras. Mas ele assina a primeira produção, e não a mixagem ou assistente, a primeira produção dele é com o disco And Now Come the Wolves, do Rancid. Que esse sim eu posso dizer que é o disco mais famoso dos caras, é o disco que jogou os caras pro mundo, e a partir daí os caras começaram a fazer turnês internacionais, jogou os caras no mundo e ele assina essa produção. A partir daí, o resto é história, porque esse cara, com essa assinatura, ele já entrou para a história do punk rock, mas mais para frente ele ia ainda continuar trabalhando com bandas como Blink-182, com Green Day. E falando na parceria com o Blink-182, tem 4 discos do Blink que são com a produção assinadas por ele, e que são 4 discos que simplesmente definem a carreira dos caras, que começa nos anos 2000, se eu não me engano, com o Animal of the State, e termina ali em 2003. Não, 2000 é o Take Off Your Pants and Jacket, e termina em 2003 com o disco que leva o nome da banda, né? Que é o disco mais marcante na carreira dos caras até hoje, pelo menos na minha opinião. Na tua, deixa aí nos comentários. E a carreira que segue, continuou produzindo, mas infelizmente em 2008 o cara acabou nos deixando, tendo uma hemorragia cerebral seguida de um infarto fulminante, ficando em estado vegetativo, tudo isso de maneira muito abrupta. E a família decidiu, então, na sequência, desligar os aparelhos, porque ele não tinha condições, né? Os médicos já tinham alertado a família que ele não voltaria do estado vegetativo. Então, a família decidiu desligar os aparelhos e o Jerry Finn fez a passagem, deixando um legado enorme em muito pouco tempo, com muito trabalho, muito empenho, muita dedicação à música. Então, a gente só pode ser grato a esse cara por tanto. O segundo produtor que eu trago aqui para a lista é um cara que, de certa forma, assim, ele pode ser uma unanimidade, mas eu também acho que esse cara divide opiniões com as pessoas que eu conversei já, que é o Rick Rubin. Para muito além do estilão dele, né, aquele barbão, cabelão e um jeito mais despojado, assim, para muito além disso, eu acho que esse cara é um dos produtores que tem um ouvido muito bom para música, é um cara que tem uma sensibilidade muito forte para poder e conseguir tirar dos artistas aquilo que eles têm de melhor. E nas palavras do próprio Rick Rubin, em entrevistas recentes, ele fala que as pessoas pagam ele pela certeza que ele tem nas coisas que ele gosta e nas coisas que ele não gosta. Mas vale lembrar também que o Rick Rubin, ele é produtor, mas ele também sempre paralela à produção, ele sempre foi um cara que foi executivo de gravadora. Desde o início da sua carreira, em 1980, quando ele funda a Def Jam Records, que depois viria a ser uma gravadora enorme de hip hop, né, do movimento hip hop, mais específico do rap, né, que é a música. Desde o início da Def Jam, quando era uma gravadora underground, ele sempre trabalhou para lançar os seus próprios trabalhos. Então, vindo assim de família humilde, né, ele começa na música tocando guitarra e forma a banda Rose, e essa banda tem uma certa
uma inserção ali na cena punk, né, dos Estados Unidos, fazendo turnês com outras bandas que eram muito conhecidas na época, pelo menos no underground. Ele lança, a partir do seu próprio selo, o primeiro trabalho do Rose, e aí, mas assim, tudo muito artesanal, né? Era um compacto de 7 polegadas envolto em papelão e tal. E mesmo depois da banda ter uma certa projeção, fazendo turnês com nomes do punk rock e hardcore norte-americano, o cara decide encerrar os trabalhos da banda, por quê? Porque ele descobre a paixão pelo hip hop e pela música rap. E foi a partir da amizade, do início da amizade com o DJ Jazzy J, da Zulu Nation, que o cara começa a estudar, não digo assim estudar de maneira formal, né, mas se interessar mais pela produção do rap e ir a fundo nisso, né, nesse gênero musical que ele ajudou a difundir. E a partir daí, a gravadora dele, ele começa a levar mais a sério e começa a expandir o catálogo e começa a trabalhar com nomes como Public Enemy e LL Cool J. E a partir daí, foi o Rick Rubin que apontou a direção para vários artistas, e um desses artistas, uma dessas bandas que ele trabalhou, um desses grupos, é os Beast Boys. E eu destaco aqui o primeiro trabalho dos caras, produzido por ele, que foi ele que apontou a direção, falando para os caras: não vão tanto pro punk rock, pro hardcore, mirem nessa direção aqui do rap, da cultura hip hop, vem comigo, lancem seus trabalhos comigo que vai dar certo. Bom, e deu certo, né? E nessa época o produtor também explorava a fusão do rap com uma música mais pesada, fosse rock and roll, heavy metal, e uma das mais icônicas que tem é o cover do Run DMC para Walk This Way do Aerosmith, que conta com a participação do próprio Steven Tyler e do Joe Perry, e isso é papel dele, tem dedo dele aí, porque a produção é dele, e essa sugestão de fusão entre os dois artistas, né, as duas bandas que estão teoricamente em lados distintos, né, se tratando de gênero musical e não de origem musical, ele que une esses dois artistas e é responsável também por uma revitalização na carreira do Aerosmith a partir desse cover. Então ele não só difundiu o rap, né, como um estilo musical popular, porque era popular, né, dentro de um certo nicho de público, mas para as grandes massas, trazendo essas duas bandas. Ele também revitaliza a carreira da Aerosmith com a popularidade desse cover de Walk This Way, chega a trabalhar com os caras em algumas demos, mas a gente não chegou a ter acesso a isso porque acabou não virando um disco. Foi a partir daí, dessa parceria com Aerosmith e Run DMC e essa revitalização na carreira do Aerosmith, pelo menos uma oxigenada na carreira do Aerosmith, que o produtor começa a sua relação com heavy metal, rock, com música mais pesada, começando uma parceria de longa data com a banda Slayer. E um dos discos que eu destaco e que está aqui na descrição do vídeo, numa playlist que eu fiz com os 3 produtores que estão aqui, é o disco Rain Blood, do Slayer. Eu destaco para representar essa época do produtor, nos anos 80, da parceria dele com o rock and roll, heavy metal, com a música mais pesada. E nessa mesma época ele deixa a Def Jam para fundar a Def American Recordings. Ou seja, então, como eu falei antes, ele sempre teve essa cabeça de executivo de gravadora também. Talvez um cara que não tivesse o conhecimento técnico musical, mas um cara que tivesse uma visão muito grande de negócios para que a música fosse vendável também, porque afinal, né, as pessoas vivem de dinheiro. E produtores são muito conhecidos também, as histórias são várias de que são responsáveis por oxigenar carreiras, apartar brigas, serem psicólogos de bandas, pessoas que conseguem juntar tudo, fazer o gerenciamento, né, do ambiente em estúdio, fazer o gerenciamento de uma banda, de um artista, né, no sentido psicológico da coisa muitas vezes. E um dos pontos da carreira dele que prova isso é a relação dele com o músico Johnny Cash, dando uma oxigenada na carreira já esquecida do artista, né? Que tava, não esquecida, mas tava assim, tava ali na gaveta, né? Ninguém falava muito do Johnny Cash, apesar da popularidade que ele teve nos anos anteriores, né? Nas décadas anteriores, mas ainda dentro dessa veia do Rick Rubin de trazer produções não muito polidas, mas sempre bem produzidas, né? Mas não muito assim, com muitas camadas de produção, né? Sempre trazendo o artista em primeiro plano, né? De forma que tu escuta e tu sente que as pessoas estão realmente tocando seus instrumentos nas suas produções ou passando aquela mensagem da forma com que ele acha que deve ser passada, é que ele traz o Johnny Cash de volta com a proposta de gravar
músicas do cancioneiro americano, né, do catálogo de canções americanas, tradicionais americanas, para que o Johnny Cash cantasse essas músicas apenas em voz e viola, para que fosse destacado a capacidade do músico de interpretar aquilo, né, de dar uma dimensão diferente para aquelas canções e dar a cara dele para aquelas canções, porque no momento, certamente, ele julgou que aquilo ali seria necessário para revitalizar aquelas canções, revitalizar a carreira do cara e lançar um trabalho que se prolongou por várias edições com a série American Recordings, onde em até certas músicas tu não tem só voz e violão, tu tem a inserção ali de guitarras, bateria, outras vozes, mas a figura central é o Johnny Cash e a canção. Então é um produtor que não dá para se estender muito, porque senão a gente vai começar a esmiuçar a carreira dele aqui e esse vídeo vai ter mais de 1 hora se a gente fosse falar só dele em detalhe. Então eu destaco aqui esses 3 momentos. A fase em que ele difunde o hip hop, mistura e logo após mistura o rap, a cultura hip hop com o rock, transita, né, e se estabelece como um produtor de rock and roll, heavy metal, hardcore e punk também. E aqui, nos anos 2000 em diante, para não falar de outros trabalhos dele, mas falar dessa série do American Recordings com o Johnny Cash, em que ele realmente, na minha opinião, mostra que ele é um cara visionário e é um cara que arrisca, apesar de ser um executivo de gravador e saber bem o que está fazendo, ainda é um risco trazer um músico que estava meio esquecido e fazer com que ele grave voz e violão já numa idade avançada e que isso dê muito certo. Então isso prova a visão do cara, né, para muito além de tudo aquilo que ele já fez na música e continua fazendo, né, porque o cara tá vivo ainda. E o terceiro produtor que eu vou trazer para essa lista aqui já não tá mais entre nós, mas a discografia dele é muito extensa e muito importante. Esse terceiro nome que eu trago aqui para a lista é um dos, se não o mais importante produtor de jazz da história, é a teia que segura e que costura todos os grandes nomes do jazz da década de 50 e 60, pelo menos, mas a carreira dele como engenheiro de som e produtor começa um pouquinho antes ali, vai no final dos anos 40, e que produziu nomes do jazz que são lendários e são lembrados até hoje. Um cara estudioso e dedicado a tirar o melhor som que podia, transformou a sala de casa em uma sala de gravação, onde tinha a sala de gravação onde se captava o som dos músicos e uma sala técnica onde se ouvia aquilo que estava sendo tocado e gravado. E esse cara gravou nomes lendários como Miles Davis, Thelonious Monk, Sonny Rollins, John Coltrane, pra gente, né, falar alguns nomes assim que são bem conhecidos, né, de pelo menos quem é interessado em música. Também trabalhou em diferentes gravadoras, mas foi na Blue Note em que ele se consagrou como um grande produtor com um catálogo enorme na gravadora, consagrando um estilo de produção e uma sonoridade. Eu estou falando aqui do já falecido Rudy Van Gelder, que foi um engenheiro de som e produtor que durante o dia trabalhava como optometrista, que é aquela pessoa que faz as medições nos olhos para saber se tu tem algum problema, se tu vai precisar usar óculos ou não, que à noite recebia os músicos de jazz em casa para gravar os discos deles. Inovador em técnicas de gravação, um verdadeiro estudioso do som, né? Trazia os músicos para gravar na sua casa com uma condição, né? Sem bebidas e sem comida dentro do estúdio e muito possivelmente outras substâncias também, mas não era preciso, porque os caras já vinham da noite calibrados, né, prontos daquele jeito para gravar no estúdio do cara. O catálogo dele é gigantesco, a importância dele é imensurável para a música. Eu não vou me ater a chavões aqui e dizer, escuta esse disco, escuta aquele. Aqui na descrição do vídeo tem uma playlist com cada um deles, com os discos que eu separei para que tu possa escutar, né? Tem do Jerry Finn, tem do Rick Rubin e tem muita coisa do Rudy Van Gelder que vale a pena escutar, vale muito a pena escutar, vale muito a pena estudar, porque tudo isso era gravado de uma maneira assim muito experimental de certa forma, porque as técnicas de gravações ainda estavam se estabelecendo e ele é um cara que estabeleceu várias técnicas de gravação, né? Então a forma dele de captar o som de um piano, por alguns era questionado, por outros ainda é usado até hoje. Então, além da parceria com marcas de microfones para que, né, se estudassem maneiras de captar e como fabricar microfones para que se captassem da melhor maneira o som dos instrumentos, né? Então,
vale a pena escutar, mesmo se tu não for um ouvinte de jazz, que é o meu caso. Eu não sou um cara que escuto jazz no dia a dia, mas eu acho interessante escutar e ouvir as produções daquela época, principalmente da Blue Note e ali dos anos 50 e 60. E também, se tu não quiser escutar a playlist que eu separei, também tem na descrição aqui, né, o link para a discografia deles, para que tu leia a lista e escolha aqueles que tu te interesse. E dá uma olhada na discografia desse senhor, porque ela é enorme, é muito grande. Só nos anos 50 tem muito disco gravado, então ele trabalhou muito, nos deixou um legado muito grande, morreu aos 91 anos em 2016, mas a obra dele, junto com esses outros artistas que eu citei aí, e muitos outros e outras também, né, é enorme para música. Então vale a pena escutar. Então essa foi a primeira lista de várias que eu pretendo fazer aqui, trazendo grandes nomes da música, né, mais pro lado da produção, tá? Então fica atento aqui no canal. Esse é o início de... Não gosto desse chavão, mas é o início de uma nova fase, porque é mesmo. Então fica ligado que eu vou trazer mais assuntos relevantes aqui. E se tu te interessou, se tu tem uma contribuição para fazer, não se esquece de deixar nos comentários, curtir e se inscrever no canal. Beleza? Então é isso. Até a próxima.